Paz do Senhor Jesus a todos, lição de número 13, o discípulo e o evangelismo, tópico de número 2, onde devemos evangelizar? E respondendo a essa pergunta, ou a esse tópico onde devemos evangelizar, são 6 respostas, ou 6 subtópicos que são nos cultos, nos lares, nos trabalhos, nos transportes, nos hospitais, penitenciárias e outras instituições e em todos os lugares. Então, nos cultos, nós podemos utilizar uma palavra de encorajamento. Por exemplo, se nós estamos cultuando, cultuar você sabe que culto significa prestar homenagem a. No caso, nós prestamos homenagem a quem? Prestamos homenagem a Deus. Então, quando estamos cultuando, quando estamos homenageando, louvando, adorando a Deus, então tem o momento da palavra. Então, se você estiver pregando, vai chegar um momento que você vai fazer um convite para que a pessoa aceite a Cristo. Se você não está pregando, você está ouvindo, você está participando ali, tem uma outra pessoa ministrando a palavra do Senhor, talvez ao seu lado, perto de você, na sua frente ou atrás, tem alguma pessoa que você percebe que ela não recebeu Jesus ainda. Então você dá para ela uma palavra de encorajamento dentro do culto, você pode fazer isso também, tá certo? A pessoa está fazendo o convite e você percebe que ela está ali, talvez ela queira, mas ela está envergonhada de levantar a sua mão, você fala, você dá uma palavra de encorajamento para ela. Você não quer aceitar Jesus? Você ouviu a palavra, tá? Recebe Jesus agora. Então ela pode aceitar, você pode dar essa palavra de encorajamento nos cultos, ou você pode também, quando se está ministrando, fazer esse convite para que as pessoas recebam Jesus na sua vida. O importante tem que ser feito esse convite. Todas as vezes que possível tem que ser feito esse convite para as pessoas aceitarem a Cristo. Nos lares, Atos capítulo 20, versículo 20, diz assim: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Então, tem que ser anunciado também nas casas. Mateus 13 e 38 vai dizer assim: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Jesus está dizendo aqui que o campo é o mundo. Se o campo é o mundo, ele começa à nossa porta, começa na nossa casa, tá certo? E também Marcos 5,19 diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aqui, quando Jesus expulsou uma legião de demônios de uma pessoa, nós conhecemos como gadareno, ou gergeseno, gesareno, depende da sua tradução, tá bom? Eu vou falar gadareno. Então, quando Jesus expulsou essa legião de demônios dele, ele queria ficar com Jesus de toda forma. Jesus falou: não, vai lá para tua casa, para os teus parentes, para a tua família, e fala para ele as grandes maravilhas que o Senhor fez na tua vida, tá certo? Então, nós temos que evangelizar no nosso lar, na nossa casa também. Nos trabalhos, Mateus 9 e 9 vai dizer assim: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Então Mateus estava trabalhando. Em outras passagens você vai ver também que Pedro, Tiago, João, André também estavam trabalhando, estavam no seu serviço, no seu cotidiano, e Jesus passou e os convidou a segui-lo, fez o convite para eles. Nos transportes, nós podemos conversar, nós podemos folhetar, panfletar, tá certo? Não é como um produto que a gente está anunciando, não, negativo. É um folhetim da palavra de Deus. Você fala, você aceita um folhetim da palavra de Deus? Só que tem um porém. Quando você fizer isso, você tem que saber o que está escrito naquele folhetinho. Não vai entregar qualquer coisa que você nem sabe o que está escrito, porque se a pessoa te perguntar, ela tiver alguma dúvida, ela te faz uma pergunta, o que você responde? Ah, não sei porque eu não li. Peraí, como você vai fazer uma coisa que você não leu? Então você tem que dar um folhetim, mas você já tem que ter lido, tem que ter estudado, tem que saber o que está escrito, para que se a pessoa te perguntar, você tenha uma resposta para dar para ela, tá certo? Estou falando no transporte, mas isso aqui serve para qualquer momento de evangelismo, qualquer momento que você for entregar um folheto, um livrinho que você tem, que você queira entregar, você tem que conhecer o conteúdo, tá certo? Não faça desconhecido, não, né? Por isso que alguns outros que batem na nossa porta, tem muita gente que não gosta, mas eles conhecem tudo que eles estão entregando para nós, tá certo? Então nós precisamos ser dessa maneira, precisamos saber o conteúdo para... Aí você pensa assim, se eu não sei o conteúdo, como que eu vou saber que a pessoa vai aceitar Jesus através daquele folheto? Como que eu vou saber se eu estou realmente fazendo a obra de Deus? Peraí, então eu tenho que conhecer, saber o conteúdo para poder entregar o folhetinho, tá certo? E se de repente não é de Deus? Se não for de Deus, meu irmão, rasga e joga fora. Nem entrega para ninguém não, porque não vai servir. Atos capítulo 8, versículo 26 ao 30 diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul,
ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, e regressava, e assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe correndo, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? Então Filipe estava ali, o anjo mandou ele, perdão, o anjo não, foi foi um anjo, isso, 26 dias assim, o anjo falou a Filipe, e o anjo falou para Filipe, ó, você chega naquele carro ali, Filipe chegou, correndo, o carro, é claro, irmão, que o carro não é o carro que nós temos hoje, o carro seria mais uma carruagem, porque ele era uma pessoa importante, então ele não andava de carroça aberta, mas sim uma carruagem, a viagem dele também era longa para chegar até Jerusalém para adoração, então ele vinha numa carruagem toda coberta, toda bonitinha, mesmo porque ele era uma pessoa importante, tá certo? Era o eunuco, mordomo-mor da rainha de Candace, da rainha da Etiópia, tá ok? Então, ele era uma pessoa importante, andava numa carroça. E a carroça puxada normalmente por cavalos, tá certo? E ele não ia correndo desesperado. Então o cavalo ia ali no trotinho. E Filipe encostou do lado e começou a correr e começou a ouvir o que ele estava dizendo, o que ele estava lendo. Aí ele chegou e perguntou: você está entendendo aquilo que você lê? Olha a importância de entender as escrituras, de saber. Então, na passagem, Filipe evangelizou essa pessoa, tá certo? E eu quero dizer aqui também, aproveitar nessa passagem, 1 Timóteo 4,8 diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. O exercício corporal só aproveita para essa vida, mas então de alguma forma ela é proveitosa. Eu não vou dedicar toda a minha vida para exercício corporal, não, irmão. Eu preciso cuidar do meu corpo. Já pensou uma situação dessa, nós correndo do lado de um cavalo evangelizando uma pessoa? Será que a gente aguenta fazer isso? Então não vamos levar uma vida sedentária, mas também não vamos dar mérito só para isso também, tá ok? Então vamos lá. A piedade é o cumprimento dos deveres para com os pais, para com a pátria e para com Deus. Isso está no dicionário, tá certo? Então, e também significa compadecer e ter misericórdia. Então, a piedade ela é muito mais proveitosa, ela é proveitosa para tudo diante do exercício corporal. E também nos hospitais, nós precisamos de autorização, nas penitenciárias, em outras instituições públicas, precisamos de identificação, precisamos de autorização. Isso aí vai falar no próximo tópico, tá bom? E em todos os lugares. O convite da salvação destina-se a todas as pessoas em todos os lugares, independente de cor, credo, religião, raça, cultura e posição social. Amém, queridos? Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.